Não, eles deixam também, mas eu só pergunto porque é uma formalidade. Vai que a turma fala, não é para gravar hoje, então eu não gravo, né? Ok? Se não permitir, eu cancelo a gravação. É. Para ficar registrado aqui bonitinho, né? Hoje, então, é nossa aula número 13. Aula Ciro mais um. Ok. E nós estávamos falando sobre tabelas e gráficos. Nós vamos falar sobre gráficos, tá bom? Gente, quando a gente for falar sobre gráficos, nós vamos falar sobre 3 coisas relacionadas a gráfico. Eu vou passar lá para aquele material que eu elaborei para vocês. Mas, assim, nós vamos aprender a construir alguns à mão. Mas o que eu quero, além de aprender a construir? Eu quero ensinar a gente a analisar e interpretar o gráfico, certo? Porque ele não tem a ver só com matemática, tá bom? Fotografia, várias outras áreas, vocês utilizam gráficos também, e às vezes você está olhando para um gráfico e não entende nada. Nesse primeiro momento, a ideia é o seguinte, entender, olha só, vamos só comparar as coisas aqui, certo? Nós tínhamos uma tabela gigantesca, nem tão grande, mas assim, grande, né? Com vários dados aleatórios, assim, soltos, certo? O que a gente fez com essa tabela? Dela, a gente extraiu subtabelas, certo? Que a gente chamou de tabelas de frequência. Por exemplo, na tabela de frequência de Estado Civil, nós conseguimos identificar que 40%, por exemplo, das pessoas entrevistadas eram casadas, certo? 35% solteiro, 15% separado, 10% viúvo, certo? Olhar para essa tabela aqui é muito mais simples do que olhar para essa tabela grande, né? A informação está mais filtrada. Mas ainda assim falta algum elemento visual, algo que permita a gente enxergar melhor. Como eu falei para vocês antes de a gente começar a gravação lá no início da aula, que a gente estava conversando sobre um monte de coisa, eu falei assim, olha, nós temos como construir gráfico, certo? E se a gente for ficar preocupado apenas em mandar inserir aqui pela planilha, a gente consegue sem se preocupar. Mas o que eu quero destacar nesse momento é que o gráfico traz um elemento visual muito melhor para a gente enxergar, certo? Só de você bater o olho, você vê qual parcela ou quais são as parcelas maiores aqui, certo? Olha, você tem quase que um empate entre vermelho e azul, certo? Mas você está vendo lá, casados de azul, 40%, vermelho para solteiro, certo? 35%. Diga. Regra de 3, certo? E para chegar até a fração, também Qual fração você fala? A fração da tabela de 0,4. Na verdade, a gente faz a contagem, né? Quantos são os casados, por exemplo, sobre o total de pessoas, que eram 20, né? Se você lembrar, a gente fez essa construção aqui, né? Olha só, ela passa. 8 casados em 20. Então, 8 em 20, 8 dividido por 20 significa 0,4 ou 40%. Tá bom? Então, o que acontece é que mesmo quando você pega uma tabela como essa, que é bem curtinha, tem poucos dados, ainda assim fica melhor para você enxergar ela por meio de gráficos. Isso aqui resume melhor nossas informações. É claro que eu poderia, por exemplo, melhorar nosso gráfico, eu poderia mudar o título aqui, né? Estado Civil, poderia pôr a legenda aqui. Tudo isso a gente tem como fazer. Minha preocupação nesse primeiro momento não é essa, tá bom? Também não é só ensinar vocês a inserir, porque basta a gente selecionar os dados, clicar em gráfico e você insere. O primeiro momento eu quero ensinar vocês, como sou professor de matemática também, como que a gente faz a construção dessas tabelas, desses gráficos. Depois que a gente aprender pelo menos uma vez como é que a gente faz a construção desse gráfico, então, com essa construção já em mãos, agora a gente pode usar os softwares muito melhor. Estavam rindo lá, professor, você usa o chat GPT? Eu uso, assim como, ao invés de fazer a construção de um gráfico na mão, eu uso uma planilha para construir um gráfico. É muito melhor do que eu fazer a construção à mão. O que eu preciso entender é o conceito que está por trás, né? Olha, até para que alguém pudesse criar esses softwares para construir esses gráficos para a gente,
Antes, alguém fazia isso à mão, então existe um conceito. E o que está por trás aqui, no final das contas, gente, é simplesmente uma regra de 3, tá bom? Se a gente conhece regra de 3, a gente sabe construir esses gráficos de pizza bem tranquilo, tá bom? Mas então, para deixar assim resumido, o que a gente vai falar? Quais são os tipos de gráfico que a gente vai abordar nesse curso, tá bom? Gráfico de pizza, né? Também conhecido como gráfico de setores. Gráficos de barras, essas barras podem ser verticais, horizontais. Histograma ou gráficos de linha, tá bom? Olha, é o que está falando aqui, observação, né? Esses gráficos podem ser feitos utilizando planilha ou software estatístico. Faz muito mais sentido você fazer isso do que ficar fazendo construção à mão. Eu vou gastar um tempo da nossa aula hoje mostrando para vocês como é que faz uma construção dessa mão, mas não quero que vocês... Não precisam fazer. Talvez, por curiosidade, quando a gente for no laboratório, se vocês quiserem trazer também, puderem trazer semana que vem, não, que é feriado, na outra, um transferidor, vocês vão ver como é que é simplesinho fazer à mão, mas é só a título de curiosidade. Eu aprendi a fazer uma mão um gráfico de pizza uma vez, certo? E depois disso, a gente pode usar os softwares normais, tá bom? Normalmente. Então, aqui nós temos um exemplo de gráfico de pizza, certo? Um aleatório aí, ó. Isso aqui é do ano de 2010, né? Okay? Então, investimento de capital estrangeiro no Brasil no ano de 2010. A Apple, os Estados Unidos individualmente liderava, seguido pela Espanha, depois Bélgica, e assim vai, certo? Então, essas informações, gente, visualmente são muito melhores a gente enxergar do que se tivesse escrito isso num texto ou tivesse simplesmente uma tabelinha com isso. Perguntar, Marcos? Então, chegar até o resultado é uma parte simples, mas fazer uma vez, usando de quanto porcentagem o espaço é ocupado. Né? Eu vou mostrar isso para vocês. Por exemplo, a ideia é simples, a gente fazer a construção, mas só para vocês entenderem. Imagina o seguinte, eu tenho esse exemplo aqui mesmo, certo? Eu disse 18% do capital de investimento estrangeiro, a época era dos Estados Unidos, certo? O que você sabe? Uma circunferência aqui sempre fecha 360 graus. Então, todo 100% são 360 graus. 18 graus são X%. São 18%, perdão, são X graus, certo? Você resolve essa regra de 3 e descobre quantos graus vão corresponder. E com o transferidor você consegue montar o problema, certo? Essa é a ideia, tá? Mas, por exemplo, aqui você tem um gráfico de linha poligonal, certo? Isso aqui mostra sobre a evolução da participação dos setores do PIB de 1900 até 2010 também, tá? Isso foi printado em 2012. Observe que a linha também mostra, ó, num certo período houve crescimento, você consegue olhar por década, né? Olha, de 1900 a 1910 cresceu, depois abaixou um pouco, até resultar em 67,4% do PIB à época, tá bom? Sendo um setor de serviços. De vermelho, o setor de agropecuário, houve uma queda, e o que hoje a gente observa, na verdade, é uma tendência de alta há muitos anos, né? Então, esses dados certamente estão desatualizados. E assim como a indústria, que teve um momento de alta, um pico de alta até 1980, passou a ter queda e mais queda ainda depois das inúmeras crises que a gente teve, certo? Mas, por exemplo, aqui nós temos um gráfico de barras, no caso, barras verticais, certo? As barras poderiam estar horizontalmente, mas elas são verticais. Essa aqui é a expectativa de vida dos brasileiros em anos de 1900 até 2011, certo? Vocês têm na casa o quê? De 15, 16 anos, certo? Então, metade da vida de vocês, basicamente, eu teria ido, certo? Ok? Então, isso tinha vários impactos sociais também, né? As pessoas casavam mais cedo, tinham filhos mais cedo, morriam muito mais cedo. Né? Hoje, atualmente, assim, eu já vi isso tem 1, 2 anos, a expectativa de vida está na casa de 78 anos. Né? Mas isso aqui foi atualizado com um censo, salvo engano, do IBGE, né? Então, tá rolando outro censo esse ano, então deve ter uma atualização disso, né? Era para acontecer a cada 10 anos, mas houve um lapso grande aí nesses últimos anos. Certo? Mas observe uma evolução grande, né? Aqui, visualmente, a gente enxerga isso, né? Em momento algum, houve uma redução do aumento da expectativa, né? 33, 34, 34,5, vai, 73. É claro que nós vamos continuar morrendo, então vai ter algum momento onde isso estabiliza, né? Mas não vai continuar aumentando para chegar, sei lá, a expectativa de vida, 100, 200 anos, não vai, né? Então,
Ok? Estatisticamente, eu estaria morto se eu tivesse nascido em 1930, né? Eu tenho 36 anos, né? Então eu estaria morto, né? Mas entendam que isso é na média, tá bom? Não quer dizer que a pessoa fazia isso aqui e no dia seguinte morria, né? Tá? Uns vivem mais, outros muito menos, né? Falta de saneamento básico, falta pré-natal, várias coisas que hoje nós temos, né? Gripe matava, né? Um exemplo, né? Mata ainda hoje, mas muito menos, né? Ok? E aí, desses gráficos, ó, o Lucas voltou, acho que vou ter que tirar a falta dele, hein? Tava com falta, viu, Lucas? Você tava com falta. Eu vou tirar no final. Então, nós vamos falar primeiro como construir gráfico de setores, tá bom? Olha, por exemplo, relativo ao censo do IBGE ainda do ano de 2010, a gente tem perspectivas, atualizações disso, mas não é o censo, certo? O último censo ainda era da população brasileira, dividido em zona urbana e rural, dizia que 84% em 2010 da população estava na zona urbana e 16% na zona rural, certo? Como é que você poderia construir uma ideia de como construir esse gráfico à mão, certo? E depois a gente, na verdade, fazer da entrevista do parque, do Estado Civil lá, tá bom? É uma regrinha de 3 simples, olha só. População rural, são 16%. Isso corresponde a X, certo? X graus. 100%, 360 graus de circunferência toda. Se você resolve, isso dá 57,6 graus. Se você tiver um transferidor, você vai lá, marca a origem, conta 57,6 graus para um lado, você tem a amplitude do seu ângulo. O que faltou vai ser o pessoal da população urbana, né? 84% vai ser tantos graus, no caso 302,4 graus. Observe que se somar 302 com 57 dá 359, 0,6 com 0,4 dá 1, fecha 360, tá bom? O que nós vamos fazer então é fazer a construção à mão, só para a gente entender isso, tá? Desse que a gente fez da nossa tabela de Estado Civil, certo? Ok? Então nós vamos fazer aqui a construção de um gráfico do tipo de setores, tá bom? Ou de pizza, como a gente normalmente chama, né? Setores. Para para esse caso que a gente montou a tabela lá atrás, tá bom? Então, a gente vem trabalhando com esses exemplos já tem um tempinho, né, gente? Então, vamos manter ele, que eu acho que ajuda a nossa ideia. O que eu fiz aqui? Já que eu teria que fazer isso, eu baixei da internet, né? Já que eu não tenho opção de pôr um transferidor aqui, eu baixei da internet um transferidorzinho, tá bom? Ué. Qual é a minha dificuldade aqui ao ter um transferidor, gente? Eu quero que vocês entendam isso. Quando você... Alguém tem um transferidor aí? Então, se você... Mas certamente vocês vão se recordar. Se você tiver um transferidor, é como ter uma régua, certo? Ele tem digamos, uma certa espessura. Quando você apoia no papel, você consegue circular ele perfeitamente. Aqui eu não vou conseguir fazer isso perfeito porque eu estou riscando em cima da mesinha aqui da tela, tá bom? Mas é só para a gente ter uma ideia de como fazer essa construção, tá bom? Como que a gente vai fazer essa construção? O que a gente viu, por exemplo, sobre os separados? Os separados são 15%, certo? Como é que eu posso identificar? Vamos até montar aqui uma linhazinha, identificar quantos graus ele corresponde, certo? Ok? A gente vai tentar identificar quantos graus corresponde esses 15%, certo? Então, por exemplo, digamos aqui, nós estamos falando dos separados, tá bom? Então, separados são 15%, certo? Aqui eu tenho o mundinho dos separados. Eles correspondem a 15%. Eu vou tentar manter esse padrão de cor lá para a gente. Quando eu for montar o gráfico, então, eu vou pôr os separados de laranja, tá bom? 15%. O que a gente acabou de falar? Olha só, você monta uma regrinha de 3, sei lá. Tudo, 360 graus, são os 100%. Os 15% são x graus. Então, 100 vezes x
é 360 vezes 15. Bom, o 100 passa dividindo, certo? E aí, se você quiser, você pode, por exemplo, usar até um auxílio de uma calculadora, não há problema. Pode multiplicar e dividir a mão, do jeito que vocês preferirem aí, tá bom? Então, 360 vezes 15 sobre 100. 54 graus, certo? Então, aqui ele corresponde a 54 graus. Bom, como que eu vou montar isso aqui agora? Então, eu vou pegar meu transferidor, estava lá, certo? O ideal, gente, é que quando vocês pegarem o transferidor, mostrar para vocês, vocês vão lá e façam uma circunferenciazinha, certo? Porque vocês vão remover o transferidor, tem que ficar algo, senão ficar solto lá. Você passa, fez a circunferenciazinha e depois vai preenchendo as coisas, tá bom? Aqui eu não tenho opção de tirar, então vou usar minha circunferência aqui, que é o jeito mais perfeito que eu tenho para fazer. Eu só vou montar aqui para me orientar, gente, o centrozinho dela aqui para gente, tá? Porque você tem que conectar com um centro para sair as coisas, tá bom? Olha, eu preciso contar 54 graus e vou pôr de laranja, tá bom? Observe aqui comigo, aí vai ficar de forma aproximada, eu estou até dando um zoom para melhorar, para a gente enxergar. A contagem desse transferidor que eu baixei da internet, ó, ele está aqui para baixo, no sentido horário, certo? Então, eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, aqui no meio, 55, certo? Se eu tentar voltar um para trás aqui, eu tenho 54. Então, se eu partir do centro, gente, se eu partir do centro, eu vou tentar conectar mais ou menos com esse pedacinho aqui, certo? Eu deveria fazer o mais fino possível, para a gente ter uma noção boa, certo? 55, 54, certo? Então, tá aproximado. Todo esse setor que está aqui, ó, esse setor que a gente está enxergando, é o que corresponde aos 54. Então, só para manter o padrão, eu vou pintar ele de laranja aqui, certo? Então, aí eu posso aumentar a espessura, né? É assim que o computador faz as coisas para a gente aí, tá? Só que com uma precisão muito melhor. Então, não tem por que a gente também ficar fazendo a mão, só para vocês entenderem como que o processo funciona, certo? Então, todo esse pedaço da nossa circunferência corresponde aos quantos por cento que a gente falou? Não, 54 são graus, aos 15%. Então, esses aqui, para a gente, são os nossos... Eu vou pôr de preto aqui, senão fica ruim para a gente ver. São os nossos 15%. Opa, 15%, certo? E você mesmo pode criar uma legendazinha para você aqui no seu gráfico, certo? Observe que não está perfeito, mas dá para ter uma noção, certo? Então, eu vou lá montar minha caixinha lá de... Igual vocês já viram legenda lá nas coisas, você monta lá, ó, esse quadradinho, sei lá, você vai lá e colore ele bem bonitinho. Aqui não, nesse aqui não tem não. Pô, não sei, rapaz. Acho que é tão antigo que não tem quem inventou, não. Por que ele não quer pintar aqui? Eu, hein? Você viu? Olha, aqui ele aceita, lá ele não aceita, né? Tá nervoso comigo. Mas aqui dá pelo menos para entender, certo? Aqui é a nossa legenda, esse aqui são os 15% são quem? Os separados, certo? Então essa legenda aqui para a gente indica os separados. No caso aqui a gente pode reforçar ainda que são 15%, certo? Então, o nosso mundinho de laranja são os 15%. Lembrando que aqui a gente falou que eram, só para a gente marcar aqui, 54 graus, certo? Como é que eu vou achar os solteiros? Que cor que eu vou pôr os solteiros aí? Verde. Então, beleza, vamos pôr os solteiros de verde, tá bom? Solteiros são 35%, certo? Então, separados, solteiros. Certo? Os solteiros... Eu tenho que salvar, gente, que vira e mexe, ele trava aqui, essa mesinha, tá bom? Então, sei lá, eu não vou chamar de X, porque eu chamei de X os separados, certo? Esses 360 graus são os 100%.
os solteiros, sei lá, o Y, são os 35%. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque as coisas têm que ser sempre coerentes, certo? Se eu somar 15% com 35%, dá quanto? 50% é meia volta, certo? Então, o ângulo que vai aparecer aqui tem que ser, se eu usar esse padrãozinho para cá, ele tem que preencher tudo aqui de verde, certo? Então, como eu tinha 54, para 180, faltam quantos graus? 126 graus, certo? A minha resposta aqui precisa ser 126, certo? Então, 100y é 360 vezes 35. Quem é o y? 360 vezes 35 sobre 100. Então, o y é, olha, 360 vezes 35 sobre 100. 126 graus. Certo? Ok? Então, 126 graus. Ok? Na nossa tabelinha aqui, então, 126 graus. Você emenda daqui, ó, desses 54, você conta mais 126 graus. Então, por exemplo, eu vou sobrepor só para vocês entenderem. Na prática, você não precisa, né? O computador não faz isso, ele emenda... Opa, aqui a gente está pondo de verde, certo? Dos 54, eu conto mais 126, certo? 180. Ele vem até essa partezinha aqui, ó. E aí, tudo aqui você vai pintar de verde, certo? Então, você vai pintar essas partes todas de verde. Então, essa aqui na nossa legenda fica de boa para a gente ver também, né? Olha. Certo? Prontinho. Esse aqui corresponde a, para a gente deixar registrado, que a gente falou, 35 graus. Opa, 35 graus não, perdão. 35%, certo? Se eu somo os dois, fechou metade, meia volta. Certo? A gente está aprendendo a construir um gráfico tranquilinho à mão. Você pode ainda criar sua legenda, não há problema algum, né? No seu caderno você ainda pode pintar ela bonitinho. A legendazinha. Esses aqui são os... solteiros, né? Solteiros. Então, você está dizendo os solteiros, que eles correspondem a 35%. Pronto. Faltam os casados e viúvos, certo? Ok? Os casados e viúvas vão fechar os outros 50%, tá vendo? 40 mais 10, os outros 50 estão aqui para cima. Então, eu vou contar 40% para um e 10% para o outro, certo? Então, por exemplo, 40% vão dar quantos graus aí? Eu vou pôr de que cor esses 40%? Eu não sei se azul fica... Pode ser vermelho, então? A cor do amor. Vermelho é a cor do amor, né? Casados, então, são 40%, certo? Então, sei lá, 360 graus é 100%. 40% são os casados, digamos Z, certo? X, Y, Z. Então, eu vou ter 100 vezes Z igual a 360 vezes 40, certo? Então, o Z é 360 vezes 40 sobre 100. Pode usar o calculador, mas isso é bem simplesinho. Um 0, mata um 0. 36 vezes 4. 24, sobe 2, 12, 14, 144. Então, são 144 graus. Ou pode pegar a calculadora lá e... Ah, meu Deus, a borracha está pequenininha. Tem que melhorar essa borracha depois. Hein? A gente vem aqui, então a gente está pondo de vermelho. A gente vem, escolhe um deles e conta 144 graus. Né? Tanto faz, pode ser anti-horário. Vamos tentar manter o padrão, né? Eu vim descendo, eu vou continuar subindo, mas eu poderia subir aqui, não há problema algum, tá? Então, só para a gente entender, aqui eu estou no 180, certo? Eu 180. Então, eu vou contar, ó, 190, 200, então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A gente sabe que é 90 graus aqui, né? 100, 110, 120, 130, 140.
145 esse risquinho aqui. Está muito ruim para enxergar, mas a gente vai tentar pôr mais próximo aqui do outro, tá bom? Então, vamos pegar a nossa linha aqui, ó. Então, opa, até me perdi na conta. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145, mais ou menos para cá. Vou pôr um pontinho para me orientar lá, tá? Então, vou tentar unir ele aqui, ó. Certo? Quando eu monto o penúltimo, o último naturalmente fica completo também, não fica? Porque o que sobrou é ele, certo? Mas a gente vai conferir essa continha aí, as coisas têm que sempre ser coerentes, tá bom? Então, nós temos aqui, ó. Tá bom? Prontinho, dá para entender, né? Na nossa legenda, esse carinha aqui são os 40%, certo? E aí a gente marcou ele de vermelho, certo? Opa, perdão. A gente marcou ele de vermelho. Então a gente monta o nosso quadradinho, faz nossa legenda aqui, põe o vermelho. Eles são os casados, certo? São 40%. Tá vendo que graficamente, se eu fosse montar, eu não escolheria vermelho e laranja. Fica ruim, né? Os dois são próximos, né? Mas não há problema, tá? Hã? Ah, mas daí não, né? Tá bom? E aí, sei lá, o outro a gente pode escolher aqui o amarelo, sabe? Como é o amarelo fica ruim para enxergar. Não, vamos pôr o azul, porque você já pediu azul várias vezes, tá bom? Tá bom? O que sobrou, gente, faltam 10%, tá bom? Então, assim, ó, falta os 10% são o nosso azul aqui. Só para a gente verificar... Opa. Esse pedacinho aqui, a gente vai verificar que eles são os 10%, certo? Quantos são 10% de 360 graus? Quanto? Não. Alguém falou e eu ouvi a resposta. 36, certo? Né, 100%. Como a gente tinha contado 144 graus, gente, só para a gente fazer a continha matemática aqui primeiro, certo? Aqui nós contamos 144, certo? A soma tem que dar 360. 54 com 126, 180. Faltam 180. 144 para 180, faltam 36 graus. 36 graus, gente, de fato, eu vou fazer a continha aqui só para deixar assim esse campo de amarelo, os viúvos, certo? Olha, eles eram quantos? 10%, certo? Se você fizer a continha, 360 graus são 100%. 10%, gente, é um décimo, certo? Eu tirei um zero daqui. Então, se eu chamasse, sei lá, de W, se eu fizesse essa conta devagarzinho, esses Ws dariam 36 graus. É o que falta lá, é o que a gente tinha observado aqui. A soma fecha, tá bom? Então, aqui nós temos os 10%, fechando 100. Eu não sei se o quadradinho de azul vai sair desenhado para a gente, tá? Até saiu, então beleza. Aqui são os viúvos. Mas é porque usando tipo aquele azul, na verdade, é um azul de um marca-texto, né? Esse que eu estou usando para pintar, que se for pintar com lápis, leva muito tempo. Então, é tranquilinho fazer. Tudo que a gente precisa conhecer é regra de 3, tá bom? E um pouquinho de paciência. Claro que se você tiver um transferidor, fizer com mais detalhe, não vai sair faltando assim, certo? Na prática, gente, para construir, basta a gente fazer o quê? Mandar selecionar e os valores que a gente quer e mandar inserir o gráfico, tá bom? Muito mais simples. É claro que, por exemplo, todo gráfico tem alguns elementos, certo? A gente montou a legenda, certo? Mas, por exemplo, faltava aqui para nós um título. O que representa esse gráfico aqui para a gente? Mas é uma relação do quê? Muito bem.
Você pode fazer, se você tiver muito espaço, você pode colocar estado civil das pessoas que frequentam o parque. Mas se está num contexto, eu estou dando, digamos, uma reportagem, uma entrevista. Olha, das pessoas que entrevistam o parque, nós temos o seguinte cenário. Então, o estado civil, certo? Pronto, você tem um título, estado civil. Não, do terceiro para o quarto, tá bom? Uhum. Fazendo a construção de gráfico. Mas lá vocês vão usar o software direto. Por isso que eu vou fazer o nosso exercício na nossa próxima aula. É não ficar fazendo isso aqui à mão. Só queria mostrar para vocês uma vez, tá bom? Muito melhor a gente usar aqui, certo? Ah, só, professor, aqui o título está porcentagem, porque ele pega essa coluna aqui de termo de porcentagem. Mas você tem como editar o seu gráfico. Vou mexer no título do gráfico. Então, em vez de porcentagem, a gente chamou o que lá? Estado civil. E aqui você pode deixar muito mais bonitinho. Vou deixar ele em negrito, vou mandar centralizar. Posso mexer na linha. Ah, eu achei que o verde aqui não ficou bom. Beleza, eu posso mudar, sei lá, para roxo, sei lá, entendeu? Posso mudar para roxo. Eu posso, no estilo do gráfico aqui, ó, mandar ele, ó, a legenda ele está automático, certo? Eu posso mandar uma legenda acima, fica horrível, certo? Mas, sei lá, eu posso mandar uma legenda à direita. Porque aqui tá vendo? Às vezes embaixo, certo? Eu prefiro deixar, esse à direita foi como a gente colocou no nosso. Mas eu posso deixar abaixo. E eu posso, só que qual que é o problema aqui? Eu perco elementos do meu gráfico, certo? Por exemplo, eu não sei quantos por cento do pessoal lá que são viúvos, solteiros, casados e tudo mais. Então, aqui eu tenho como, nesses lugares de editar, eu tenho como mandar aparecer. Aqui até uma coisa interessante, não sei se vocês já viram em jornais, às vezes aparece assim, ó. Você tem como afastar, né? Eu tenho como mandar o gráfico todo ficar levemente afastado, certo? Então, se eu clicar aqui em cima, eu estou deixando todos ao mesmo distância, 25% do centro. Se você colar todos eles, voltam ao gráfico original. Certo? Então, você tem como controlar e é muito mais interessante. O nosso trabalho em si é usar a planilha a nosso favor, certo? Olha só, eu quero que apareça tais coisas. Então, eu preciso montar nosso trabalho em si é montar a planilha. Uma vez que você montou, acabou, certo? Aqui tem como, gente, eu só não lembro de cabeça, mas a gente tem como mandar aparecer esses números aqui, certo? Fonte não é. Marcador da fatia, olha só. Aqui eu tenho como mandar ele pôr a porcentagem, por exemplo, tá certo? Então, achei. Ó. Ele está dizendo que de rosa é viúvo e são 10%, né? Dentro vem o valor, certo? A legenda original, ele vem com a setinha puxando assim, tal coisa e o valor embaixo. Depende do espaço, depende do que você quer fazer, cada um permite isso, tá bom? E aí, de novo, você pode sempre brincar com as cores aí que você achar melhor. Eu quero esse azul mais estilizado, será algo que seja melhor para enxergar, aí fica seu critério, tá bom? Você pode deixar cores bem diferenciadas aí, tornando visualmente melhor. Muito melhor do que, por exemplo, ó, os dois ficaram com a mesma cor. Tá vendo como é que é importante a alternância de cor? Que fica parecendo que é tudo um só, separado e viúvo, quando na verdade são coisas diferentes, certo? Então, sei lá. Ó, ainda não há um contraste tão grande de cor. Eu não entendo de cor. Então, por exemplo. Ok? Então, você tem como manipular. Aí, né, que vocês possam fazer essas construções na próxima aula no laboratório, trabalhar isso, tá bom? Mas eu queria era ter mostrado para vocês que é possível, sim, construir à mão, tá? Só da porcentagem. Ela e Estado Civil, certo? Porque, assim, ele está atrelado. Ele me disse que no Estado Civil, só ocultar aqui fica melhor para você ver. No Estado Civil, né, que é a nossa, digamos, variável, 40% são casados, 35% são solteiros, 15% são separados. Então, eu seleciono o Estado Civil e a porcentagem referente a cada um deles. Mas eu poderia ter feito da mesma forma, sei lá, ter selecionado só a frequência absoluta, certo? Se eu tivesse selecionado esses dois aqui, ele ia fazer o mesmo gráfico. Só que ele, em vez de me dar a porcentagem, talvez ele me desse o total, certo? Se eu mando inserir um gráfico, tá vendo que o gráfico é o mesmo do original?
E aí ele está dizendo, ó, 40% são casados, 10% são viúvos. Tá? Ele entende essa contagem, ele faz para ele. Então, se você fez... Olha só como é que é tão mais elementar. Se eu fiz só a contagem da frequência absoluta e selecionei, ele gerou o mesmo gráfico. O mesmo gráfico. Aqui a gente brincou de editar as cores aí, editar a legenda, certo? Mas o gráfico é o mesmo. Né? Então, o nosso trabalho é menor ainda, basta contar só a frequência absoluta. Só que eu quero que vocês contem, façam as tabelas certinho para facilitar a nossa vida, tá bom? O que você teria problema, Carlos, é se você tivesse, por exemplo, selecionado tudo. Talvez ele poderia ter algum conflito na hora que você selecionasse tudo e mandasse inserir o gráfico, certo? Vamos ver. Olha, viu? Aí virou uma confusão, né? Porque você tem vários números ligados às variáveis, no caso. Casado, solteiro, então, como casado. Absoluto é 8. Essas outras são frequências relativa e percentual é a mesma coisa, certo? Então, ele vira uma bagunça sem fim. Basta você saber selecionar o que você quer, certo? Mas, por exemplo, você também poderia ter selecionado eles aqui, ó. Quando você manda inserir... Deixa eu arrastar esse gráfico. Só um pouquinho, deixa eu arrastar esse gráfico. Quando ele insere, ele põe muito simples. Vamos supor, selecionei aqui estado civil e frequência absoluta, certo? Vou lá mandar inserir um gráfico. Aí, por padrão, gente, ele põe o gráfico de pizza. Mas aqui eu tenho como, só para mostrar para vocês, ó. Olha, não quero gráfico de pizza, quero um gráfico de barra, sei lá. Gráfico de coluna, certo? Aí é só uma questão de você estilizar. Ele está colocando todas as cores azuis, certo? E está dando frequência absoluta. Então, sei lá, vou mudar depois o título, ia mudar para variável, mas aqui eu tenho como mudar a cor de preenchimento. Sei lá, eu quero vermelho, certo? Então, pronto, o casar está de vermelho e deu frequência absoluta, né? Se você, ao invés de ter selecionado a frequência absoluta, tivesse selecionado a porcentagem, ele ia também fazer proporcional, certo? O que é interessante, porque isso aqui também mostra, tipo, outro tópico nosso. Como que eu posso construir gráficos de barra à mão, gente? Então, você estabelece de novo um padrão. Só que qual que era o nosso padrão lá na circunferência? A circunferência toda fecha 360 graus, certo? Quando eu vou fazer um gráfico de barras, o que eu faço, gente? Eu pego o maior deles e digo que isso é meu 100%, a minha barra. Então, digamos que eu vou fazer um papel, eu tenho 10 centímetros só para fazer. Então, digo que esses 10 centímetros valem as 8 unidades, por exemplo, certo? Ou 10 linhas valem as 8 unidades. O resto eu faço proporcional. Se eu tenho 7, ele está quase lá, né? O tamanho dessa barra aqui, vamos mudar a cor dessa barra aqui para... Só para ficar, sei lá, verde, tá? Então, por exemplo, o tamanho da barra de verde, ela é proporcional ao de vermelho. Aqui, se é 100%, tenho 8 unidades, tantos por cento dessa barra vai ser 7 unidades, é 7 oitavos. Então, são, sei lá, quase 7 oitavos. Ela tem 87,5% do tamanho dessa barra daqui, entendeu? Então, ela está quase o tamanho todo, certo? Você consegue montar a mão de novo da mesma maneira, tá bom? E aí, sei lá, essa daqui que tinha só 3 unidades, ela vai ser menos da metade, vendo? Menos da metade da outra, certo? Quando são números pequenininhos que nem esse, você talvez nem precise. Você pode marcar 8 unidades, se a sua unidade for uma linha do caderno. 8 linhas do caderno, 7 linhas, 3 linhas, 2 linhas. Mas imagina que ao invés de ser 8, 7, imagina se estivesse falando de venda de, sei lá, produtos agrícolas do Brasil. Então, são milhões de toneladas de soja, milhões de toneladas de milho. Então, você não tem como fazer um gráfico com tamanho de 1 milhão de barras, certo? Você vai estabelecer, ó, sei lá, eu tenho só 20 centímetros para usar. Então, quem vendeu mais tem os 20 centímetros. O outro você faz proporcionalmente. Se 20 centímetros era 100%, o outro vai ser tantos centímetros. Você pega a porcentagem, tá bom? Então, você vai fazer de novo, ó. Digamos, 20 centímetros são 40%. Então, 35% são tantos centímetros, certo? Porque você pode ter gráficos com unidade muito maiores, certo? Mas todos eles é possível construir à mão e não há problema nenhum, tá? Mas a gente quer, na verdade, usar as coisas aqui para o nosso bem, né? Vamos usar os softwares para poder ganhar tempo nessas soluções. Alguma pergunta? Algum comentário? Essa aqui? Ah, vocês querem que eu traga aquela imagem para cá?
Não, eu vou trazer, eu posso printar, não tem problema nenhum. Vamos fazer um print screen aqui. Eu queria recortar. Será que ele me permite recortar? Ele não está me permitindo. Bom, não sei. Eu queria recortar, porque eu dei um print screen, mas eu queria colar só o gráfico. Ele não me permitiu copiar o gráfico. Se eu pudesse só copiar o gráfico, eu copiava ele e colava lá, certo? Olha, o Ctrl+C não reconhece aqui para colar, não, tá vendo? Eu fiz aqui, né? Selecionei, apertei Ctrl+C, não vai, né? O Ctrl+V, tá bom? Mas dá para ter uma ideia, tá bom? Foi um pedido de vocês, né? Oi. Então, mas eu fiz um print screen, né? Ah, você tá falando assim, Só um pouquinho. Alt G aqui. Hã? Ah, não vou abrir meus prints, não. Não sei o que tem de print. Não. Eu não pensei isso antes, né? Porque eu poderia ter direcionado uma pasta, deixado lá, não sei o que eu printei aí, então. Não é isso não. Eu não sei, justamente eu não sei o que tem, né? Os caras querem me passar a perna. Os caras acham que ele não está aceitando. Não, ele devia permitir. Pô, isso aqui é do Google, tudo é possível aqui, ó. Ó, fazer download, ó. Ele me permite fazer download aqui, ó. Ah, muito melhor, né? Ainda vem como nome Estado Civil lá. Os caras são inteligentes demais, ó. Então vamos apagar essa imagem aqui, ó. É à toa que eles são a Google, né? Agora melhorou, né? Por que foi um fracasso? Prontinho, tá? Esse gráfico a gente construiu à mão, feito no computador, muito mais bonitinho, né? Tá bom? Não, nós poderíamos falar de outro, mas o nosso próximo passo é ir para o laboratório para que vocês possam fazer isso aí. Ah, então, já que eu posso printar o gráfico, né? Vamos printar aqui o... Eu vou chamar de Estado Civil 2, gente, só para poder, quando fazer o download lá, ele... Tá bom? Esse é o Estado Civil no modo frequência absoluto. Sai não, ele printa só o que está aqui na minha... Só o que está aqui na tela. Observe, gente, que esse aqui, olha só,
Só para a gente... Ei, por favor, olha só. Esse aqui ele está dando estado civil e aqui na coluna vertical, né? Aqui ele está dizendo o quê? É a frequência absoluta, certo? O que mudaria se ao invés de frequência absoluta a gente tivesse colocado com a porcentagem, igual a gente fez lá? Você seleciona aqui, manda inserir o gráfico, certo? Ixi. Manda inserir o gráfico e aqui a gente vai mudar o tipo de gráfico, tá bom? O gráfico de coluna, certo? Ó, observe o que aconteceu. Deixa eu apagar o gráfico de baixo, porque eu excluí os dados, né? Aqui ele está dando o estado civil, mas não mais a frequência absoluta, e sim aqui a porcentagem, tá bom? Então, vamos só batizar isso aqui de Estado Civil 3, né? Estado Civil 3. Gente, todos são a mesma variável, todos são estados civis, certo? Mas o que a gente fez foi... E aqui eu tinha colocado... Aqui a gente tinha colocado de vermelho, verde, azul e rosa, sei lá, né? Ah, não. Esse vermelho, esse era azul, é? Não, verde, né? Então, não era esse verde. Esse verde aqui. Azul. Acho que era esse azul, né? E esse rosa, né? Tá vendo? O mesmo gráfico, só que em vez de ser frequência absoluta, você apresenta ele em porcentagem. Isso é muito interessante quando a gente está falando, quando você tem variáveis que são números muito grandes, certo? Quando se a gente voltar nesse aqui, ó, era só até 8, então dá para fazer 8 linhas de boa. Se fosse 1 milhão de linhas, ou ele, para dar a frequência total, ele ia adotar um padrão de porcentagem, não? Então, sei lá, um determinado espaço como esse seria seu 100% e o restante, né? Você ia fazer proporcional, ou você já adota o critério de porcentagem, tá bom? Então, fazendo o download para a gente colocar lá na imagem para gente. Estado Civil 3, certo? O mesmo gráfico, só que com porcentagem ao invés de frequência absoluta, certo? O mesmo gráfico. Ok? E aí, lá nas opções de gráfico, gente, você poderia ter mudado esse tipo de gráfico aqui, ó, sei lá, para um gráfico de... ao invés de coluna, você poderia ter colocado coluna, sei lá... Aqui, ó, barras... É o mesmo tipo, só que um vez ser barra vertical, o outro é em barra horizontal. Mas o gráfico é o mesmo, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário, algum... Não sei se está falando droga e faz meia hora, eu posso deixar ela com falta. Vai. Droga, né? Droga. Hã? Não. O cara acaba de ser solto da cadeia, vai prejuízo. Tá bom, gente. Se ninguém tem pergunta nem nada, a gente para por hoje, tá bom? E a gente